Conquistando diversos mercados, o plant-based chegou para ficar no mercado brasileiro. E é isso que a gente vai falar no Food Connection de hoje. Bem-vindos a mais um episódio de Food Connection. Eu sou Ana Domingues e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre plant-based, um conceito que vem conquistando o mercado internacional e também os consumidores brasileiros. Para a indústria, um dos desafios é conseguir simular o sabor e a textura dos derivados de animais. Já para os estabelecimentos de alimentação fora do lar, acho que o principal desafio é conseguir criar um cardápio atrativo e que seja acessível ao bolso dos seus clientes. Para começar aqui o nosso episódio, antes de mais nada, eu vou pedir para você já curtir o nosso canal e também ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso programa. Eu conversei com a Flávia Buchmann, que é CMO da Nótico. Ela falou um pouquinho sobre essa tendência do plant-based e também trouxe aí alguns conselhos para que a indústria possa inserir alimentos dessa categoria em seu portfólio. Confira. Como que tem sido a percepção e a percepção da aceitação dos produtos dessa categoria quando a gente faz o recorte aqui para o Brasil? Bom, Ana, obrigada. Adorei conhecer mais do canal. Obrigada pelo convite para participar. Não por coincidência, eu quando cheguei na Nótico, eu sou super apaixonada por comida, por plant-based especificamente, mas desde antes por comida. Então, para mim é um prazer conversar um pouco sobre como é que está sendo a crescida dos alimentos com base em plantas, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. A Nótica é uma empresa do Chile, com atuação no Brasil, na Argentina, no Chile, naturalmente, e nos Estados Unidos. Eu sou brasileira, então também mais ainda um motivo para gostar dessa conversa. Então, no Brasil, o Brasil é bem alinhado, é bem conectado com o resto do mundo. Então, você não vê nenhuma tendência, a princípio, nesse sentido, super discrepante. O mundo está indo para um lado, o Brasil está indo para o outro. Então, acaba se repetindo no Brasil o que a gente começa a ver em países que já estão um pouco mais avançados nessa discussão, como os Estados Unidos e alguns na Europa, que é o seguinte: todo mundo está preocupado com a alimentação. Isso vai para vários sentidos, né? Acho que a gente está começando a conseguir pensar um pouco mais sobre o que a gente come. Isso inclui pensar em os valores nutricionais estão sendo satisfeitos ou não, estão em excesso ou não, quando a gente fala de alguns grupos de alimentos que não necessariamente tem que ser consumidos todos os dias. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E por outro lado, no Brasil também tem um pensamento cada vez maior de, cara, como é que o meu padrão de consumo, não só em alimento, mas principalmente, afeta o mundo que eu quero ter e deixar para os meus filhos. Então, toda a parte de sustentabilidade, que a gente chama de sustentabilidade, mas que é uma responsabilidade com como eu consumo. As pessoas que trabalham no que eu estou consumindo estão sendo tratadas com dignidade. Toda a cadeia de suprimentos está sendo prejudicial ou está ajudando a sociedade e o meio ambiente? Esse pensamento está crescendo muito no Brasil. O que acontece também você vê a quantidade, né, de marcas e de propostas, e até as grandes empresas que tradicionalmente não tinham muito isso no seu DNA, a preocupação com a pegada que eu estou deixando, passaram a repensar também a maneira como produzem e passaram a colocar isso no seu discurso, no seu diálogo com os consumidores. Então, acho que isso é uma prova cabal de que o consumidor está se importando com isso, senão você não ia chegar na gôndola e ver cada dia ofertas diferentes. E o que está acontecendo no Brasil, e de novo, no mundo, eu vou ser meio repetitivo aqui, é que, por outro lado, nós todos somos humanos. A gente não quer também viver uma vida onde a alimentação seja somente uma preocupação com o impacto que isso tem, descartando toda a parte de prazer, conexão com a família, conexão com os amigos. Então, o que a gente está experimentando na Nótico, e é o motivo pelo qual a gente desistiu, a gente precisa entregar para os consumidores, e é um papel da indústria, não é pedir para os consumidores que abram mão de muita coisa, e sim um papel da indústria repensar. Com toda a tecnologia que existe, a gente não consegue produzir de maneira melhor para o planeta e para as pessoas e para os animais, sem abrir mão do prazer de comer, sem abrir mão da maneira como eu pego o meu leite, coloco no meu café, o gosto que eu estou acostumada há tantos anos de manhã no café com leite, que é uma coisa super brasileira, é só para dar um exemplo. Então, isso a gente tem visto demais no Brasil, e eu acho que isso é o que
fator número um de por que a Nautical tem crescido tanto, de novo, no Brasil e em outros países também, que é a promessa que a gente faz e cumpre nos nossos produtos, que é a indústria tem que produzir melhor. O consumidor, ele precisa continuar consumindo o seu café com leite, o seu sorvete. Então, isso a gente vê muito acontecendo no Brasil, um interesse em eu quero mudar como eu consumo, mas também uma pouca disponibilidade a mudar radicalmente meus hábitos com relação à comida. Então, a gente precisa combinar isso. E pensando nas indústrias, né, principalmente nas pequenas e médias, que desejam trazer a categoria plant-based para o seu portfólio, é algo muito difícil de ser incluído na linha de produção? Quais são os cuidados que é preciso ter quando uma indústria que não está acostumada em oferecer esse produto queira trazê-lo para o portfólio? Eu diria que hoje é mais como o R&D, né, como o P&D, como todo o processo de desenvolvimento de produto está acostumado a contar com um ingrediente de origem animal. Então, isso inclui toda a cadeia para trás, né? Inclui trabalhar com seus fornecedores para desenvolver, que é muito o caminho que a gente fez e eu acho que pode ser feito pela maioria das indústrias essa parte. Conversar com seus fornecedores para entender se essa proteína ou qualquer ingrediente que eu esteja falando, ele pode vir de um ingrediente vegetal, ele pode ser desenvolvido de outra maneira, porque fora isso, o processo produtivo, claro que você produzir com plantas da maneira como você está hoje, a indústria colocada, vai te introduzir processos de qualidade adicionais. Você tem que ser ainda mais preocupado com duração, durabilidade. E aí também porque entram outros compromissos que é diminuir o uso de conservantes, diminuir o uso de aditivos. Então aí não é nem por ser plant-based ou não, mas assim porque se você também quer inovar em outros aspectos, você vai ter que trabalhar com toda essa cadeia de fornecedores e de produtores para que novos padrões e novos padrões de qualidade sejam introduzidos. É possível e é o que a gente tem feito e eu acho que é bem possível para empresas novas que queiram começar também. E para a gente entender um pouquinho o cenário dos estabelecimentos de alimentação fora do lar, eu conversei com o Guilherme Carvalho. Ele é secretário executivo da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, e também fundador da Pop Vegan Food. Falou um pouquinho sobre como ele está enxergando essa tendência do plant-based aqui no mercado nacional. Vamos conferir. Como tem sido a tua percepção sobre a aceitação do plant-based no food service? Legal, Ana. Obrigado pela oportunidade de participar do Food Connection. A gente, tem a perspectiva da Sociedade Vegetariana Brasileira, né, que a gente tem muito contato com uma grande parte desse mercado. E também tem uma perspectiva um pouco pessoal de ser dono de restaurante vegano, o maior restaurante vegano do Brasil, que se chama Pop Vegan Food, fica aqui em São Paulo. Então, falar um pouquinho dessas duas perspectivas, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande em relação aos produtos plant-based nesse momento, por uma série de fatores, né? Fatores ligados a custo de proteínas animais, né? Fatores ligados à cadeia logística. A gente tem um momento em que o mercado de carnes animais começa a sofrer um grande impacto, né? Nos Estados Unidos você já vê uma perda muito grande da produção de carnes animais. Isso porque, de fato, a cadeia de produção animal, ela tem uma série de complexidades, né? Inclusive em relação à epidemiologia, risco sanitário e etc., que começam a trazer entraves, o que cria oportunidade para as proteínas vegetais, né? Para as novas carnes, vamos chamar, né? As carnes 2.0, as carnes feitas de plantas e por aí vai. E isso a gente vê realmente no food service, como os cardápios, os pratos, os restaurantes, né, que têm essas proteínas vegetais têm encontrado oportunidades às vezes bem maiores do que os cardápios e pratos e restaurantes convencionais que vendem a carne convencional, né? Então, meu próprio restaurante eu posso dizer, né, que sendo um ponto totalmente fora da curva do segmento food service que a gente tem acompanhado, uma queda brutal, né, no faturamento, no movimento desses restaurantes. E no nosso, por exemplo, a gente tem 70% do que seria o nosso movimento normal.
sendo só retirada, takeaway e delivery. Isso a gente acredita por uma série de fatores. Claro, não é só o fato de ser um restaurante vegano que contribui para isso. Tem uma série de fatores, uma série de ações que eu não vou entrar em detalhes porque não são específicos da questão vegana, plant-based. Mas, com certeza, é um fator que conta e esse movimento que já vinha acontecendo numa certa velocidade, né, agora a tendência é que ele se acelere e que os produtos plant-based ganhem espaço ainda mais rapidamente do que já vinham ganhando. E quais são os principais desafios nesse momento para quem quer incluir no cardápio algum produto plant-based e até atender esse mercado, né, de veganos e vegetarianos? Legal. Eu acho que a gente tem que ter em mente alguns pontos aí. A gente sabe que as novas carnes, especialmente esses produtos mais elaborados que têm a intenção de imitar, né, de ter um gosto, textura, sabor parecidos com de carne animal, de produtos animais, eles ainda no Brasil estão um pouco aquém de conseguir competir em preço igual, né, em relação às carnes de origem animal, que a gente sabe que é uma questão de tempo, né? Inclusive, né, o CEO de uma dessas grandes marcas já falou que, quando atingir X toneladas por mês, meu hambúrguer vai ficar mais barato do que um hambúrguer de origem animal, né? Então a gente sabe que é uma questão de tempo, porque a matéria-prima é vegetal, né? Então quer dizer, a matéria-prima é o que faz a ração do boi, né? Então não faz sentido do boi, do frango, do porco. Então não faz sentido que seja mais caro, né? Mas ainda é por uma questão de escala. Mas os produtos em geral, né, você não precisa também usar necessariamente estes produtos tecnológicos que imitam, né? Mas usando proteínas vegetais né, de fontes mais tradicionais, como as leguminosas, né, as proteína texturizada de soja, seja o que for, os feijões, os grãos de bico, ervilha, enfim, né, castanhas, amendoim, enfim, matérias-primas mais convencionais, também é possível você oferecer no seu restaurante um cardápio plant-based de baixo custo de matéria-prima, né, de baixo custo de ingrediente, e, portanto, também oferecer um preço que não seja nenhuma barreira, né, e seja um preço convidativo para que as pessoas consumam mais. E aí a tendência é realmente você superando esse desafio, né, né, os dois desafios, né, como eu mencionei, o desafio do preço e o desafio de você implementar aquilo no seu, né, culinariamente, você com certeza vai ter, né, uma tendência de vendas muito boas com essas proteínas vegetais. E na sua empresa, como tem sido trabalhar com produtos plant-based? Coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer ouvir a sua história. Bom, a gente já começou a semana falando aí sobre um tema bem interessante, né? Sobre tendências e inovação. Mas ao longo dessa semana eu vou trazer também alguns assuntos e alguns especialistas bem importantes para o nosso mercado. Fica ligado nos nossos episódios, tá bom? Eu te espero amanhã aqui. Até logo!